Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós e que nós possamos, mais uma vez, munidos, cheios de boa vontade, compreender um pouquinho o Evangelho de Jesus. Não sei se vocês conseguem perceber, mas todos os estudos são praticamente iguais. Só que eles são trazidos com pontos de vista diferentes, percepções diferentes, porque cada um de nós que nos propusemos a fazer o estudo aqui na frente, cada um de nós tem uma vivência, uma experiência e uma percepção do assunto. Então, muitos de nós vamos assistir 2 palestras, 2 estudos com o mesmo tema e vamos conseguir captar coisas completamente diferentes. E Kardec, com a sua sabedoria, porque ele já era um espírito muito capacitado, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala dele estar com Jesus, dele ser chamado de discípulo amado, daquele que já seguia Jesus, porque o amor é a base de toda a vida do universo. Então, ele está ali com Jesus e Humberto de Campos faz essa citação que ele viria para dar voz aos mortos, para que os mortos pudessem falar e não serem mortos novamente na carne, lógico que está falando do corpo físico, porque muitos vieram antes, inclusive o próprio Cristo, e foram mortos. Nós não suportamos as verdades trazidas por eles, ainda não suportávamos, e mandamos de volta para o plano espiritual. Eu acho que você tem que desligar o som lá, do CD. Bem, vamos continuar aqui, porque nós estamos tendo um problema de técnica, E isso acontece porque nós estamos progredindo, o progresso traz coisas maravilhosas, mas tem as suas adversidades, Nós vamos perceber que Kardec, ele vai colocar no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma sequência de capítulos que são de um educador. Então, ele vai trazer para a gente, principalmente as bem-aventuranças, ele vai unir algumas, e ele vai fortalecendo os ensinamentos até que chegue nessa última, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os misericordiosos. As bem-aventuranças, elas vêm com uma reciprocidade. As bem-aventuranças, elas vêm com promessa. É muito interessante, porque existe uma recompensa para os nossos atos. Não uma troca, mas uma recompensa. Então, Kardec coloca primeiro, bem-aventurados os aflitos, depois ele dá um refrigério, trazendo o consolo, traz o Consolador, trazendo aquele aconchego do Cristo novamente para nos fortalecer, e ali ele vai falar das aflições, mas as aflições bem recebidas e compreendidas, porque nada que Kardec traz e que o Cristo vai trazer para a gente é algo que é só para aceitar, é para que a gente compreenda, reflita. Então, Kardec vai trazer o Bem-aventurados os aflitos, a resignação. Eu aceito aquilo que vem,
me resigno, mas eu luto, né, para transformar, eu luto para conquistar a minha memória, a minha melhora, tanto física quanto espiritual. Porque a doença física, ela é um reflexo da doença espiritual. Então, os males externos que nós temos, externos, né, que aparentam no corpo, ou alguma dificuldade externa que nós temos, sempre vem de uma dificuldade que nós temos internamente e que nós temos que resolver. Emmanuel, ele fala que a dor só é necessária enquanto estamos no aprendizado. A partir do momento que eu aprendo, eu não preciso mais dessa dor. Então, quando eu estou num processo de dor, eu preciso saber o que eu preciso aprender. Não perguntar por quê, né? Por que eu, né? A gente fala, por que comigo? Tanta gente no planeta, por que vai acontecer comigo? E por que não comigo? E o que eu preciso aprender com isso? Ele vai trazer os pobres de espíritos, que são os humildes, porque nas minhas aflições, para que eu trabalhe as aflições, eu preciso me tornar humilde, né? Os puros de coração, eu preciso, e a humildade, a consequência da humildade é que eu me torne uma pessoa mais, com um coração mais brando, mais puro, eu começo a ver a essência das coisas. E depois ele vai trazer no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A brandura, a mansuetude, aquele que já aprende a conviver no mundo com todas as adversidades de um mundo de provas e expiações, com brandura, com mansuetude, com gentileza. A empresa que eu trabalhava, né, teve um slogan, uma vez que eu fiquei apaixonada com o slogan, eu falei, quem deu essa ideia deve ser espírita, né? A gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado. Fala, gentileza gera gentileza. Então, quando eu ouvi essa frase, né, nas rádios, sempre falando sobre gentileza, principalmente gentileza no trânsito, que eles falavam, aquilo tocava fundo no meu coração. Como que uma frase repetida, a Eunice falou da repetição, de trazer gradualmente, e aquela frase repetida várias vezes, e aquilo enchia meu coração de conforto. E eu sempre, nos momentos difíceis, lembrava que a gentileza gera gentileza. E depois, Kardec traz para nós, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque conseguirão misericórdia, porque receberão misericórdia. Então, vocês percebem que nós temos que passar por um processo de educação espiritual para que a gente chegue a sermos misericordiosos. Então, eu consigo ser misericordiosa de uma hora para outra? Não. Então, eu estava lendo um livro, não me lembro qual, em que fala que o misericordioso, ele já passou da escala espírita, né, de provas e expiações, daqueles espíritos imperfeitos, eles já estão lá na escala dos bons espíritos. Quando a gente atingir a misericórdia, né, que a gente tanto almeja, nós já saímos da categoria de espíritos imperfeitos. E eu fui analisar, principalmente, a colocação de Kardec, como Kardec vem trazer as bem-aventuranças, e eu falei, faz sentido. Não é assim que é a doutrina dos espíritos? De nós lermos, pensarmos, sentirmos, ver se faz sentido, ver se é racional, se é razão. Porque nós conseguimos ser 100% misericordiosos? 100% misericordiosos, só os espíritos puros. Mas até a misericórdia, muitas vezes, nos falta.
porque as pessoas ainda estão voltadas naquela frase, um ditado que diz: aos meus, toda misericórdia, aos outros, o rigor da lei. Não é assim? Quando está acontecendo com o outro, não, ele precisa aprender e tem que usar a lei. Quando é o meu, eu corro para o centro espírita para pedir misericórdia. Quando é comigo, eu vou pedir orientação espiritual, porque eu quero misericórdia. Eu vou fazer tratamento espiritual, mesmo eu já sabendo que o que aconteceu comigo é resultado da minha indisciplina, desobediência. E nós vamos ver Emmanuel trazendo para nós uma lição muito interessante do livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 69, chamada Na Luz da Compaixão. E Emmanuel, ele vai fazer um convite a todo momento sobre o perdão. E se a gente pegar os 3 primeiros itens deste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, Kardec vai trazer alguma coisa, né, alguma passagem do Cristo falando sobre perdão. Nós perdoamos todas as pessoas? Conseguimos verdadeiramente, de coração, perdoar tudo? Ou nem se sentir ofendido? Difícil, não é? Então, para que a gente adquira, né, consiga esse estado, porque a misericórdia é um sentimento, um estado da alma. O misericordioso, ele já subiu vários degraus. E ele vai falar, ele cita, olha, é interessante que Emmanuel também vai trabalhar dentro dos bem-aventurados os misericordiosos o perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, ele começa assim: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. A compaixão, ela é uma filhinha, né, da misericórdia. Para eu ser misericordiosa, eu preciso ter compaixão. Eu preciso me compadecer do sofrimento do outro. Eu preciso entender que eu também já passei por todas essas etapas e que foi dolorido e que, né, eu demorei porque foi difícil, porque às vezes nós já alcançamos alguma melhora e nós criticamos o irmão que está embaixo ainda, lutando. Será que nós melhoramos tanto assim? Se eu deixo de beber, eu critico quem bebe. Se eu deixo de fumar, eu critico quem fuma, não é? Se eu já modifiquei as minhas palavras, eu critico o outro que ainda usa as palavras chulas. E nós não vemos isso no Evangelho de Jesus. Jesus se compadece, e numa passagem ali da parábola dos 2 filhos, só para relembrar qual parábola, onde o senhor da vinha convida um filho para o trabalho, e o filho fala, não, mas depois vai. E depois chama o outro fala, vou, e não vai. E Jesus vai fazer uma comparação, né, com os judeus, com os escribas, os fariseus, e compara, fala que as meretrizes, né, e os publicanos, eles entrarão muito mais no reino do céu mais rápido do que aqueles que afirmavam saber das coisas. E que sabiam, mas não praticavam. Então, se eu adquiro conhecimento, mas eu não uso esse conhecimento de uma forma adequada para facilitar a vida do outro que ainda não tem, né? Eu posso demorar muito mais para essa conquista do reino. O que é a conquista do reino? Esse estado de alma
de consciência tranquila. Porque Jesus, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, é um estado de consciência, né? Onde eu já cheguei numa situação em que eu tenha um olhar para com todos de irmãos. Eu já não olho mais de cima para baixo, né? Eu já olho todos como irmãos. É por isso que ainda é difícil para nós fazermos essas mudanças. E ele vai falar de todas as jornadas, de todas as situações que vão acontecer no nosso caminho, no dia a dia, que sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para com eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para com eles. Então, Emmanuel vem trazer várias situações do nosso dia a dia que a gente passa, para que a gente tenha compaixão. E depois ele vai falando que para a gente render graças a Deus, porque nós estamos suportando esses assédios que não partem de nós. Vocês já estiveram em alguma situação em que vocês agradeceram a Deus por não terem sido vocês que fizeram isso? Vocês me dão licença, eu vou contar uma situação particular, né? Tem muitos anos, entrou alguém no prédio onde que eu morava e danificou só o meu carro e do meu marido, mas fez uma judiação, maltratou os dois carros, principalmente o meu. E nós chamamos a polícia para fazer ocorrência, porque tem seguro e tudo. E o policial ficou indignado. Ele ficou tão indignado que eu fiquei preocupada com ele. Ele achou tão absurdo aquilo, ele ficou revoltado. E ele estava tão nervoso, eu falei, não, fica tranquilo. Sabe o que me consola? De eu saber que não foram meus filhos, que não foram meus sobrinhos, né? Que não fui eu que prejudiquei alguém. Então, realmente, quando a gente se percebe agradecendo por a gente não ter coragem mais de fazer aquilo, você evita até de julgar, porque um dia, talvez, nós tivemos coragem de fazer isso. Se foi nesse planeta, a gente roubou, foi outras coisas, né? Charrete, pelo tempo, né? A gente tinha roubado outras coisas. Mas, de qualquer forma, animais, não é verdade? A esperança dos outros, às vezes nós não roubamos um carro, mas nós roubamos a esperança de alguém. Então, Emmanuel nos chama a atenção para a gente agradecer por não ter partido de nós algo que feriu o outro. Ele fez comigo, mas graças a Deus não fui eu que fiz. Olha que maneira sensacional, uma outra visão. E ele nos traz ainda. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. É muito melhor, né? Né? É mais agradável ao meu coração eu achar que o outro está na ignorância do que eu achar que o outro é perverso. Então eu falo, Senhor, ele não sabe. Não foi assim que Jesus, olhando para todos nós que estávamos ali, contribuindo com o seu martírio, ele fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles são ignorantes da sua lei, eles ignoram como é bom ser misericordioso, como é bom se compadecer do outro. Jesus ensina para a gente isso. Aliás, o seu evangelho é só de exemplos. Como fazer para chegar no final vitorioso. E ele fala, eu venci o mundo. Fala, mas que absurdo, ele foi até morto.
Mas ele vence, ele mostra como vencer todas as adversidades, todas as dificuldades. Passar por esse mundo com tantas distrações da matéria é muito difícil, não é? A matéria nos distrai. E ele continua: não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Então, é um estado de espírito evolutivo. Quem já leu o livro Memória do Suicida, vai lembrar que Camilo, ele entra num processo de regressão depois que ele está estudando, né? E ele resolve estudar mais tempo no plano espiritual antes de reencarnar. E ele se vê numa encarnação, na época do martírio de Jesus, ele era um aleijado. E ele insuflava as pessoas para a crucificação do Cristo. Ele se sente horrorizado. Porque é isso que Emmanuel está falando. Não adianta cortar o braço, não. Não sei se vocês viram um vídeo de um rapaz na cadeira de roda com a arma no colo assaltando. Então, não é, às vezes, né, a mutilação física. Aliás, às vezes não é. Os espíritos deixam, né, vir aqui uma pessoa sem mexer, sem se mexer, sem fazer nada, para que ela consiga viver aqui na carne, mesmo que seja presa, sem ferir ninguém. E num dos livros, se não me engano, é Atravessando a Rua, não tenho certeza, a história de uma mulher que vem em missão para resgatar o seu filho, que era um espírito ainda, vivia em muita dificuldade, né, no plano mais baixo espiritual. E ele nasce sem poder andar, sem poder se movimentar, e ela vai orando todos os dias, né, para que ele pudesse andar, se mexer, se locomover. E ela tinha muitos méritos. E os espíritos já não sabiam o que fazer mais, porque ela tinha mérito. E ela sabia disso, né? Lógico, a gente está aqui, a gente esquece. É por isso que a gente tem que saber o que pede, e é por isso também que nesse capítulo vem trazer sobre o Pai Nosso, que faça a tua vontade nos dois planos da vida, na terra e no céu. Nós não pedimos que faça a vontade do Pai, só se for igual à nossa. Então, os espíritos falaram assim, infelizmente, nós vamos ter que dar a ela, né, nós vamos atender ao pedido dela. E atende o pedido, passa um passe magnético, porque ele não tinha problema físico, e destrava, né, a coluna, e ele, pouco tempo depois, ele começa a se movimentar. Um ano depois, fisioterapia, ele está andando, e assim que ele começa a andar, os primeiros lugares que ele procurou foi da criminalidade. Ela ajoelha, e aí já era tarde, porque ela pede, né, que Deus devolva o filho dela para a cama, e já era tarde. Então, nós sabemos pedir. E ele vai falar, diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Né? Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Kardec vai trazer de novo sobre o perdão, sobre o entendimento real das palavras do Cristo, para que a gente consiga se perceber. Outra forma da gente perceber a misericórdia, na lição 11 do livro Boa Nova, fala sobre o Sermão do Monte e das consequências desse Sermão do Monte junto aos discípulos e os apóstolos. Quando nós começamos a estudar, as pessoas já começam a ter uma expectativa
sobre nós, sobre o nosso comportamento, sobre um conselho. As pessoas vêm pedir conselho, não é assim que funciona? Principalmente nós espíritas, né, que falamos muito de caridade, qualquer coisa que a gente faça, mas você não é espírita? Não é? E aí, a caridade? Cobra? Nós somos cobrados, sim. E os cristãos, naquela época, iam atrás, principalmente aqueles, né, que eram os mais sofridos. Aí nós vamos ver, né, os publicanos, as meretrizes, os doentes. E por que existia meretrizes? Por que existia prostituição? Não era pelo preconceito e pela maldade das pessoas, o preconceito contra as mulheres? Uma mulher, se ficasse viúva, dependente da situação, ela tinha que se prostituir para cuidar dos filhos, mesmo que Moisés tinha lançado, que depois eles passaram a ser o dízimo, né? Mas Moisés falava que tinha que tirar 10% da produção para dar para as viúvas, para os órfãos, para eles não morrerem de fome. E, como sempre, o homem sempre modifica as ordens divinas a seu bel prazer e para aquilo que mais lhe atende, para que ninguém pudesse passar fome, né? Então, nesse capítulo 11, alguns que já tinham escutado Jesus, que já tinham ouvido suas promessas, e que Jesus fala de um reino de amor constante. E eles vão atrás dos discípulos. Que amor é esse? E quando chega perto de Levi, Levi olha e fala: gente, pelo amor de Deus, está vindo ali, né, um aleijado, o outro tinha muitos defeitos, e ele vai ser de uma crueldade com o outro, se achando melhor, por se achar num estado melhor que o outro, porque ele achava que compreendia o Cristo e achava que estava numa posição de destaque. E ele fala dessa forma com quem o procurou para acalentar as dores. Que poderás realizar, Lisandro? Lisandro era um daqueles. Aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, o que os discípulos do Cristo falavam? E que o que nós, discípulos hoje do Cristo, estamos falando com aqueles que nos procuram nos momentos de aflições? Como que nós reagimos com aqueles que precisam realmente de nós? E, às vezes, a gente pensa na rua, lógico, né? A gente sempre pensa naquele infeliz que está ali na rua, mas nós, às vezes, não conseguimos reagir com amor fraternal, nem com os nossos dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, principalmente na velhice, porque nós esquecemos que, se nós não morrermos, vamos envelhecer e vamos precisar de um braço de apoio, né? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixo, humilhados. Somente então chegavam a conhecer as suas penosas deficiências. Olha que coisa mais triste. Eles não sabiam que estavam numa situação tão ruim fisicamente. Alguém com um olhar ainda tão cruel foi mostrar para eles a inutilidade deles.
Eles não se consideravam inúteis, estavam esperançosos, esperando nas promessas do Cristo. Então, eles saíram cabisbaixos e eles ficaram sabendo que Jesus ia voltar, ia falar de novo. Quem sabe seria diferente? Quem sabe Jesus ia conseguir tirar aquilo, né, aquela dor do peito deles. E acontece isso, né? Eles encontram com Jesus, Jesus vai de novo falar sobre a misericórdia, sobre a compaixão, sobre o amor. E Jesus vai para a casa de Levi com alguns discípulos. E Levi vai todo feliz contar para Jesus. Ah, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Vieram aqui uns aleijados, né? Os caras esquisitos, não é assim que a gente fala? E queria, né, montar, fazer parte do seu reino. Isso é um absurdo. Aí Jesus vai falar para eles. Eu vou ler porque eu não sou capaz de dar a resposta que o Cristo deu, né? Então ele vai falar assim: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles? Se o Evangelho é uma boa notícia, a boa notícia era para quem? Era para quem tem sofrimento, não é verdade? Quem precisa de consolo? Quem precisa ser consolado, amparado? É aquele que está bem? Quantas vezes Jesus fala, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E não é assim conosco? Nós ouvimos Deus no momento de silêncio. Nós ouvimos Deus no momento que estamos sofrendo. O Evangelho consegue ecoar dentro dos nossos corações. Quantas pessoas vêm aqui no Grupo Sheila, e quantas vezes não fui eu, até em igreja, antes de ser espírita, de sentar e chorar, conversar com Deus, desabafar com Deus, contar para Ele, apesar que Ele sabe, mas contar das minhas dificuldades, dos meus desejos frustrados, das minhas limitações. E a gente vê e sente o consolo, sente o abraço de um amigo. Às vezes alguém está triste, você senta, vai conversar, a pessoa vem, você dá um abraço. Ah, tudo que eu precisava hoje era de um abraço. Porque quando nós estamos no sofrimento, nós ouvimos mais a voz de Deus. E precisa disso? Não. Mas é porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso a necessidade da dor. Mas Deus impõe a dor para nós? Não. A dor é uma lei, é uma reação a uma causa que a responsabilidade é nossa. E Jesus consegue falar para ele, né, ainda falando para ele, buscando os oprimidos, os aflitos, caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, o vencedor do mundo, ele está mais preocupado com as coisas do mundo, com os troféus do mundo. Então, aqueles que apanham no mundo, que sofrem no mundo,
o troféu nosso já é a conquista da evolução espiritual. Que nós possamos amar uns aos outros, né? Que nós possamos trazer para o dia a dia a boa nova do Cristo. E depois, Levi fala, ai, Jesus, mas eu só queria, né, que as pessoas que viessem para trabalhar no seu reino fossem diferentes, tivessem, né, 2 pernas, 2 braços, as pessoas diferentes. Falou, não, no meu reino vão entrar todos. E, de novo, Jesus vai repetir que é mais fácil aquele que está no erro levantar a cabeça, ouvir e seguir o Cristo, do que aqueles outros, os escribas e fariseus, que ele sempre estava, não criticando, mas mostrando que eles já sabiam, mas não colocavam em prática. Que nós possamos, meus irmãos, nessa jornada de misericórdia, sermos misericordiosos conosco, entendendo que ainda somos imperfeitos, mas colocando todos os olhos de cobrança em nós, não no outro. Kardec vai falar do argueiro, né? Nós olhamos um cisco no olho do outro e não observamos a trave que está nos nossos olhos. Os Espíritos nos convidam a focar na corrigenda de nós mesmos, porque enquanto nós estivermos nos corrigindo, não vamos ter tempo para observar o defeito do outro. Corrigindo os nossos defeitos, vamos ter um olhar mais puro. É por isso que Jesus fala que os puros verão a Deus. Então, eu convido vocês a lerem essa lição, lerem o capítulo 10 todo, Bem-aventurados os misericordiosos, em que Kardec e os benfeitores vão trazer para nós grandes ensinamentos. Que coloquemos no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Não busquemos grandes oradores, grandes, né, palavras bonitas. Pegue o Evangelho, a nossa Biblinha, né, a nossa Bíblia, que é tão forte, poderosa, com tantos ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Pentateuco de Kardec. Vamos estudar e ver o que nós estamos fazendo com essas informações. Se Jesus fosse fazer uma pergunta para nós, eu acho que seria essa. E para a gente finalizar, lembrando que a Eunice falou de Barçanufo, Barçanufo tem um desdobramento, e ele vê um homem lá no fundo. Ele vai chegando mais perto, e ele vê que esse homem está chorando. E quando ele observa, ele vê que é Jesus. Ele se ajoelha e fica desesperado. E, de repente, quando ele consegue se aproximar mais, ajoelhado, ele fala, Senhor, por que tu choras? Tu choras por aqueles que não conhecem o teu Evangelho? Ele fala, não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Barçanufo acorda, e se ele já se dedicava, ele passa a se dedicar muito mais ao Evangelho do Cristo e a servir. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.